Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba. E vamos para mais um assunto de teatro, né? A gente já falou sobre muitas coisas e hoje nós vamos começar um assunto que é muito legal também. Já falamos sobre teatro de rua, já falamos sobre tantas coisas, né, que o teatro nos oferece para conhecer, para trabalhar. É um mundo muito rico, né? E hoje nós vamos falar sobre a comédia dell'arte. Quem nunca ouviu falar da comédia dell'arte, né? Geralmente as pessoas têm mais um conhecimento, têm mais né, conhece mais por conta do carnaval, né? Colombina, Pierrot. Então, esses dois são os mais conhecidos, todo mundo já ouviu falar, né? No carnaval, todo mundo quer se vestir de Colombina e Pierrot. Mas hoje eu quero trazer para vocês um pouco da história, algumas curiosidades do que é a comédia dell'arte, da onde ela veio, por que começou, o que foi que aconteceu. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essas curiosidades que a comédia dell'arte tem. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Bom, gente, a comédia dell'arte era uma trupe, né? Uma trupe de atores que viajavam, né? Antigamente, isso bem antigamente, lá surgiu na Itália, tá, gente? Lá no século XV. E aí o que acontece? Eles se desenvolveram na França e sempre foi muito popular até o século XVIII. Então eles passaram era muito popular, né, a comédia dell'arte. E o que eles faziam? Eles eram um grupo de atores, né, que traziam apresentações, esquetes, né, para quem não sabe, esquetes são cenas curtas, onde eles apresentavam para o pessoal da rua, para a população que estava ali passando. Ou eles eram contratados também pelos reis, né, para trazer o divertimento, trazer a alegria para o seu rei, para a sua rainha. Então, qual que era o intuito deles? Eles traziam histórias engraçadas, às vezes tristes, mas eles traziam histórias para poder divertir, para poder trazer o divertimento para sua plateia. Tá, mas tem um detalhe, tá, gente? Nem sempre era só coisas, comédias bobinhas, não, nem sempre. Porque eles tinham uma veia irônica que também traziam questionamentos e questões que eles tinham referente à sua sociedade. Então, por exemplo, eles também traziam inquietações do que eles pensavam. Então, assim, que é o que eu acho que o ator precisa fazer. Ele precisa se colocar perante a sua apresentação, a sua representação, e ele pode, com isso, falar o que ele pensa. Então, esses personagens vinham cheios de ironias, também trazendo, né, criticando algumas situações que aconteciam naquela época. Então, era um grupo muito inteligente, tá, gente? A gente pode falar assim, comédia dell'arte, uns atores loucos lá que resolveu fazer do nada. Não, gente. Os atores da comédia dell'arte, eles eram estudados, gente. Cada um tinha a sua profissão, né? E eles apresentavam com muito conhecimento. Então, eles faziam seu figurino, eles faziam suas cenas, né? Muitas cenas vinham à base de improviso. A gente já falou muito sobre improviso aqui. Então, assim, ele vinha muito nessa coisa do improviso, do que não era ensaiado. Mas eram eles que faziam seus figurinos, cenários, e eram super conhecedores daquilo que eles estavam fazendo. Então, assim, às vezes as pessoas acham que os componentes da comédia dell'arte eram maltrapilhos, eram só porque viajavam, ficavam, porque eles eram
eles itinerantes, eles não ficavam numa cidade, eles iam ali, apresentavam, ia para outra, né? Então a vida deles era esse movimento. O circo, né? Se a gente for parar para pensar, o circo também tem essa coisa do itinerário. E aí o que acontece? Então, por conta dele ser, né, dele ter essa pegada, eles terem essa coisa de viajar, as pessoas achavam que eles eram maltrapilhos, eles eram... não, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles ensaiavam, eles faziam seus figurinos, seus cenários para representar. E era assim que eles viviam. Bom, então assim, o que eles faziam, gente? Eles tinham um pequeno roteiro, tá? Eu vou falar por cima, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre os personagens, quem eram, tá? Vamos falando por cima aqui. Então, o que acontece? Eles tinham um pequeno roteiro do que eles precisavam fazer, né? Da história. Eles não ensaiavam, mas eles tinham que seguir algo ali, uma base para poder dar certo a apresentação. Senão, né? Então, eles sabiam ponto a ponto o que eles iam fazer. E a partir daquilo, eles improvisavam. Eles traziam o riso, o improviso para esses momentos. Bom, e aí, gente, e um detalhe que eu acho que é bem legal, é bem assim, quando você com certeza já deve ter ido no circo ou já viu alguma apresentação de circo na TV ou pessoalmente, era uma coisa meio acrobática, meio circense, né? Aliás, muita coisa veio deles, né? Era tudo muito alegre, muito colorido. Então sempre tinha coisas para chamar atenção mesmo. Lembra que a gente falou no teatro de rua que eles precisariam trazer coisas lúdicas para chamar atenção, porque o teatro de rua tem muita interferência? Pois é. Então eles se utilizavam muito disso, do colorido, da acrobacia, né, da coisa grandiosa para poder chamar atenção. Bom, então eles eram esse grupo itinerante apresentando em locais públicos e às vezes contratados pelos reis, claro, como eu disse, para divertir o seu rei. Agora tem um detalhe que é muito interessante de falar da comédia dell'arte, é que eles são personagens fixos. O que acontece com os personagens fixos? Eles não interpretavam outros personagens. Eles ganhavam aquele personagem e ele representava até a sua morte. Não trocava. Então você sempre será Colombina, você sempre será Pierrot, você sempre será Arlequino. E era assim que eles faziam. Então eles ganhavam maturidade com esses personagens, porque eles começavam a perceber como era interessante, como esse personagem poderia ser. E a Lua quer participar da aula hoje, gente. Ela gosta de teatro, tá bom? A Lua é minha cachorra. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Eles começaram, né? Eles tinham essa maturidade com seus personagens, porque eles tinham tempo de vida, a vida toda representando apenas um. Então, eles começavam a ganhar mais maturidade. Então, o que acontece? Esses personagens, gente, eles eram caricatos, estereotipados, clichês. O que significa isso? Que provocava o riso, o ridículo, né? E eles eram divididos em 3 grupos. Olha como era organizado, gente. Não era qualquer coisa. Eles se organizavam. Então tinha os enamorados, né? Tinha também os criados e tinha também os patrões. Cada um desses tinha determinadas características, determinadas maneiras de representar e fazia parte de uma classe. Então, quando eles iam representar, eles tinham muito nítido essa diferença um do outro para poder pro jogo dar certo. Então, olha que interessante, era muito organizado, era muito pontual as coisas que eles faziam. Não eram de qualquer jeito, né? Comédia dell'arte é uma coisa séria, é algo que a gente precisa estudar muito, o ator precisa muito conhecer a comédia dell'arte, né? Bom,
E nisso, gente, o que eles faziam? Com essa estrutura bem organizada, eles faziam a sua maneira, eles levavam a arte, o riso cômico, o cômico mais a crítica, para o conhecimento do seu público, do rei, enfim, de toda essa parte. Agora vamos continuar essa aula na próxima aula. Então continua aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a comédia dell'arte. Eu vou falar agora um pouquinho mais dos personagens, a gente vai conhecer mais detalhes sobre esse mundo rico que é a comédia dell'arte. Bora lá?